Tu tá curioso para descobrir quais são os países para os quais nós podemos viajar e quais as restrições que eles nos impõem? Pois é, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar e te falar quais são esses países. Oi, eu sou o Matheus e agora você está na Metamorfose do Espaço. O ano de 2020 e o ano de 2021 foram anos completamente atípicos e diferentes de tudo aquilo que eu e você já havíamos vivido ou sequer poderíamos imaginar que fosse algum dia acontecer ou que fosse possível. Por conta da pandemia, boa parte da economia mundial entrou em recessão e não só isso, muitas atividades econômicas entraram em declínio e paralisaram, e estão voltando boa parte delas agora na segunda metade do ano de 2021. Com a vacinação ocorrendo em boa parte do planeta, a possibilidade de se viajar voltou a ocorrer para muitas pessoas que já estão vacinadas ou que foram imunizadas por conta da contração do vírus. Por mais que o Brasil já tenha começado o seu plano de vacinação, aquela imagem negativa que ocorreu durante a pandemia da nossa gestão política e sanitária manchou muito a nossa imagem e alguns países começaram a criar restrições para a entrada de brasileiros. E é a respeito desses países e daqueles que nos aceitam que eu vou falar hoje nesse vídeo. Para começar a lista, vamos falar das Bahamas. Esse arquipélago de ilhas no Caribe já está aberto para brasileiros que foram vacinados com a dose final tomada pelo menos 14 dias antes da viagem e, por conta disso, estão isentos do teste PCR, que é o teste feito para se constatar se a pessoa possui ou não ou já teve o vírus. No entanto, para você ir para as Bahamas, primeiro você precisa solicitar um visto de saúde para viagens antes da partida e apresentar a versão impressa da aprovação na chegada ao país. E além disso, você também precisa contratar um seguro de viagem com cobertura para o vírus vigente nessa pandemia, que eu não posso falar o nome, senão o YouTube come meu cu. Que eu não posso falar o nome, senão você sabe, o YouTube corta meu vídeo no meio. As Bahamas estão aceitando pessoas vacinadas com 3 tipos de vacinas: a AstraZeneca, a Janssen ou a Pfizer. Porém, para aqueles viajantes que não foram vacinados, é exigido um teste de PCR negativo realizado no máximo com 5 dias de antecedência antes do embarque, exceto para crianças que tenham 11 anos de idade. O próximo país que também abriu as fronteiras para viajantes vacinados é a Islândia. A título de curiosidade, a Islândia é um país nórdico, insular, europeu e que simplesmente tem uma das paisagens mais exuberantes que existem em toda a superfície desse planeta. Aí no fundo vocês provavelmente vão estar vendo imagens ou vídeos dessa paisagem que é simplesmente extraordinária. Um dos pré-requisitos que a Islândia exige para você atravessar as fronteiras é o fato de que, dependendo da vacina que você tomar, tu tem que esperar um prazo mínimo antes de poder viajar. No caso da Pfizer, a última dose tem que ser tomada 19 dias antes da viagem. No caso da AstraZeneca, a última dose tem que ser tomada 4 semanas antes. A Janssen, 3 semanas antes, e a Moderna nos últimos 25 dias antes da viagem. Porém, se você apresentar o certificado da vacinação completa ou de que você já se recuperou do vírus, então você fica isento da quarentena. No entanto, caso você seja brasileiro, e provavelmente você é, independente se você está vacinado ou não, você irá passar por uma triagem na chegada à Islândia para avaliação de possíveis sintomas do vírus atual. O próximo país da lista é a Maldivas, um país tropical no Oceano Índico. Para os brasileiros já vacinados, a entrada na Maldivas já é permitida mediante a apresentação do certificado de vacina com a dose final tendo sido tomada com pelo menos 14 dias antes da iniciação da viagem. E não só isso, também o preenchimento de uma declaração de saúde online deve ser feito 24 horas antes de iniciar a viagem. As vacinas aceitas por eles são a Pfizer, a AstraZeneca, a Janssen, a Sinopharm e a Moderna. Porém, para passageiros não vacinados,
é necessário a apresentação de um resultado negativo para o vírus, emitido no máximo de 96 horas antes do primeiro embarque. No entanto, se o passageiro ficou mais de 24 horas em trânsito, ele vai precisar realizar um outro exame na chegada, mas isso não se aplica, por exemplo, a menores de 1 ano de idade, pelo menos. Lembrando que esse tempo lá, esses gastos, são todos por sua conta. O próximo país é a África do Sul, que segue sem proibições de voos vindos do Brasil, mas que, semelhante aos outros países anteriormente citados, exige um PCR negativo para o vírus e que tenha sido realizado no máximo em 72 horas antes do primeiro embarque. Porém, essa regra não se aplica aos menores de 5 anos de idade. O próximo país é Curaçao, uma ilha holandesa no Caribe. A entrada em Curaçao está relativamente mais flexível. Basicamente, os viajantes devem preencher o cartão de imigração digital e o cartão localizador de passageiros, que é impresso, no máximo 48 horas antes da viagem, e carregar consigo durante toda a estadia dentro do país, assim como também o teste PCR negativo realizado com 72 horas de antecedência. Além disso, também é exigida uma contratação de seguro de viagem com cobertura para o vírus, e também os passageiros com atestado de recuperação da doença deverão apresentar teste de antígeno realizado até 24 horas antes da chegada. O próximo país é o Egito, que permite a entrada de brasileiros para o turismo, desde que seja primeiro apresentado o teste de PCR negativo para o vírus e que ele tenha sido realizado com 72 horas de antecedência. Porém, menores de 6 anos de idade e passageiros em trânsito são isentos desse teste. Além disso, os viajantes também precisam preencher um cartão de saúde pública e possuir um seguro de viagem com cobertura para o vírus. Também existe a possibilidade de um novo teste na chegada e monitoramento de saúde por 14 dias, feitos pelas autoridades de quarentena e gabinete do Ministério da Saúde locais. Outro país que também permite a entrada de viajantes são os Emirados Árabes Unidos. As exigências para os viajantes que chegam ao país são basicamente a apresentação da declaração de saúde, o seguro de viagem com cobertura para o vírus e a instalação e habilitação do aplicativo Alioz Nueai, e também possuir o teste PCR negativo. Além disso, o teste, com exceção para os passageiros menores de 12 anos, deverá ser realizado até 72 horas antes em um laboratório credenciado. E também um novo teste pode ser solicitado na chegada, e aqueles que forem testados positivos deverão cumprir um isolamento até o resultado negativo ser confirmado. Um país europeu que também aceita a nossa entrada é a Irlanda, porém com severas restrições. Um dos pré-requisitos para a entrada na Irlanda é o cumprimento de uma quarentena de 14 dias para nós, que somos o Brasil. Este período ele pode ser reduzido caso um novo teste de PCR aplicado no 10º dia de quarentena dê resultado negativo. Além disso, o isolamento deve ser feito em um dos locais indicados pelo país e reservado antes da viagem. Mas a boa notícia é que quem já está vacinado pode escolher onde ficar durante a quarentena, pelo menos. As vacinas que a Irlanda aceita são a Pfizer, que deve ser tomada com antecedência de 7 dias antes da viagem, a Moderna e a Johnson & Johnson, que devem ter sido tomadas a última dose com 14 dias de antecedência, e a AstraZeneca, que deve ter sido tomada a última dose 15 dias antes do início da viagem. Além disso, o passageiro também precisa preencher com antecedência um formulário de localização do passageiro e apresentar um exame PCR negativo para o vírus, que tenha sido realizado com 72 horas de antecedência. No entanto, esse exame não é necessário para menores de 7 anos de idade, mas o exame é obrigatório para viajantes vacinados ou não. O próximo país é a Namíbia. Os pré-requisitos para a entrada na Namíbia são o preenchimento de um questionário de saúde
e também testar negativo para o vírus. O resultado do teste deve ser de no máximo 7 dias antes da partida do primeiro ponto de embarque. Também é necessário ter o seguro de viagem com cobertura para despesas relacionadas ao vírus. Já o próximo país é a República Dominicana. A República Dominicana alterou há pouco tempo as restrições de viagem para brasileiros. De agora em diante, para entrar no país, começou a ser exigido teste PCR negativo para o vírus, e que deve ser feito com até 72 horas de antecedência da viagem. Além disso, também deve ser preenchido e entregue um formulário de declaração de saúde. Os viajantes também estão sujeitos a exames médicos na chegada, como testes rápidos de respiração, verificação de temperatura corporal e avaliação visual. O próximo país aberto para nós brasileiros com restrições leves é a Costa Rica. A Costa Rica não cobra mais dos seus visitantes o cumprimento de uma quarentena. Porém, antes de viajar, os passageiros precisam preencher um passe de saúde, onde será gerado um QR Code e que deve ser apresentado na chegada ao país. Embora a Costa Rica não exija mais exames para quem queira entrar no país, é necessário fazer um seguro de viagem que tenha cobertura para o vírus, ou seja, tratamento mais hospedagem. Os protocolos, eles tanto se aplicam a viajantes vacinados ou não, e a chegada nas terras costarriquenhas é autorizada somente por 2 aeroportos, o de San José ou Libéria. O próximo país que também permite a entrada de brasileiros, e um tanto quanto sem muitas restrições, é o México. O México é um dos países onde os turistas não precisam apresentar exames e nem fazer quarentena. O requisito obrigatório para o brasileiro entrar no território mexicano é basicamente o preenchimento do questionário de identificação de fatores de risco em passageiros. Esse questionário deve ser preenchido antes da viagem iniciar e deve ser apresentado na chegada. Já os exames de saúde podem ser aplicados na chegada e, em caso de aparecimento de sintomas do vírus, ainda podem ser aplicados mais testes ou até mesmo a quarentena. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado e achado interessante a proposta do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal para continuar acompanhando a postagem de vídeos do canal. E escrevam nos comentários para qual desses países vocês iriam caso vocês tivessem a oportunidade. Eu também vou deixar no primeiro comentário fixado o material fonte que deu origem a esse vídeo, para caso vocês queiram checar as fontes. Por hoje é isso. Tchau.